Meus amigos, a coisa é muito grave. O sistema ele se reestrutura sempre e a gente tem uma quadrilha no poder, né? O PT realmente não é um partido. Essa imagem aqui, ela tem que ficar sempre na nossa cabeça, na nossa mente, porque nós tivemos uma tentativa de atentado lá antes de Bolsonaro se eleger, né? Uma tentativa realmente de matar, de assassinar o Bolsonaro, né? E eu quero comentar esse vídeo aqui do Alan dos Santos. É muito importante porque ele traz alguns alertas e tem um mentor por trás disso, que é nada mais nada menos do que o José Dirceu. Esse cara é um guerrilheiro, ele não é um político. Esse cara, ele é até hoje, ele faz parte do Exército Revolucionário de Cuba, ele foi treinado em Cuba e ele continua como sendo um guerrilheiro comunista, certo? E o projeto deles aqui no Brasil através do PT, o PT não é um partido também, o PT é, na verdade, um braço do Foro de São Paulo com o ideal de implantar o comunismo no Brasil. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, eu vou parando e comentando alguns pontos muito importantes e muita coisa vai ficar clara aqui na cabeça da gente, a gente tem que divulgar. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, passe adiante, isso é muito importante, essa denúncia que o Alan dos Santos faz aqui e as informações que eu estou trazendo nesse vídeo são muito importantes, a gente tem que ter isso em mente, a gente não está lidando com meros políticos, o PT é na verdade uma organização criminosa e tem os cabeças criminosos, os chefes criminosos por trás disso, gente de altíssima periculosidade que estão livres, leves e soltos por aí, fazendo e acontecendo, como essa foto aqui também está mostrando. Vamos lá, vamos ver aqui. O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018 porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca mais. Por pouco, eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro... Na verdade, por pouco eles não mataram, né? Eles tentaram. Tentaram e a gente tem a foto lá do momento da facada, o vídeo do momento da facada. Depois do Bolsonaro foi até no programa do Danilo Gentili aqui e mostrou, né, cicatrizes, tudo que... E desde então a saúde dele nunca mais foi a mesma, porque foi rigorosamente afetado, né, depois dessa cirurgia. Quase bateu as botas, quase foi pra terra do pé junto. Então os caras tentaram realmente, viram que o cara ia ganhar, e tentaram, e agora eles estão vendo nas ruas, principalmente agora que em agosto, dia 3 de agosto, que teve essas manifestações gigantescas, eles estão vendo que não venceram, não derrotaram o bolsonarismo, como o Barroso tinha falado lá no Congresso da Uni, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Não, e o Zé Dirceu tá vendo isso, a galera por trás tá vendo isso, e é por isso que Bolsonaro corre sérios riscos ainda, né? Nesse momento a coisa está ficando cada vez mais séria, o sistema está vendo que estão apanhando com a pressão externa, a pressão do exterior que vem através da lei Magnitsky, né? Trump imputando essas sanções aqui, pressionando o STF, pressionando a Câmara e o Senado, e eles estão vendo que a única coisa que resta para eles é apelar para a solução mais radical possível, né? Então isso é muito sério. Eu peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, mande adiante essas informações, que a gente precisa ter isso em mente para que chegue ao maior número possível de pessoas. Eles vão matar o Bolsonaro. Eles vão assassinar Jair Messias Bolsonaro. Que o PT não é um partido. O Dirceu não é um político. Presta atenção nisso, é muito importante isso aqui que o Alan está falando, e é a realidade, né? O Zé Dirceu, ele foi treinado em Cuba. Tem fotos e mais fotos dele na época da ditadura aqui, ele jovem, dentro de carro, com arma na mão, fazendo atrocidades. Então é um guerrilheiro mesmo, né? Então presta atenção, isso aqui é muito importante. Temos o vídeo aí já do Dirceu lá no aniversário dele. Vocês vão entender por que o Hugo Mota tá tomando essas decisões todas aí. Esse vídeo já rodou. O Hugo Mota tá na mão, tá comendo na mão do Dirceu aqui. Por quê? Porque as ameaças, elas são veladas e elas são concretizadas caso você saia fora do trilho, né, da quadrilha. Várias vezes, inclusive mostramos aqui a época, mas vale a pena. Dá o play aí, pode botar no mudo mesmo. Olha aí. Vocês vão entender quem é que manda em Brasília. Tá aí, ó. Hugo Mota sendo muito bem... José Guimarães ali, né? Isso. Que é irmão do José Genuíno e cujo assessor foi pego com dólar na cueca, né? Com esse mesmo. Na maleta.
Líder do governo na Câmara, rapaz. Exatamente. Lindbergh, Hugo Mota, Jandira, né? A Jandira estava aqui, saiu. Quem está aqui aquela que foi governadora do Rio. Enfim, e olha aqui, no aniversário de José Dirceu, né? O que o Hugo Mota está fazendo no aniversário de José Dirceu? E por que ele está tomando essas decisões que está tomando? Traindo, indo contra a palavra. Ele dá a palavra uma hora e logo depois ele volta atrás e não pauta o que tem que pautar. É uma quadrilha, meus amigos. Eles trabalham com o que há de mais sujo e mais radical. Se precisar colocar na mesa o radicalismo total e colocar em xeque a vida das pessoas, eles fazem. Não tem essa, não. É guerrilha mesmo. Jacques Wagner. No meio está o Benedito. maior assassino, né, que é o Dirceu, e por isso que ele consegue... Deixa esse pause aí, né, para mostrar pro pessoal. Por isso que eles conseguem tanta coisa em Brasília. Porque o assassino que está no meio dessa foto, que é o José Dirceu, assassino, criminoso e terrorista, ele é quem manda em tudo. Então, o sorriso do Hugo Mota é um sorriso do não vou morrer. Não é um sorriso do estou aqui para te apoiar. Então, vamos continuar junto aqui no poder, porque assim eu consigo continuar fazendo as minhas maracutaias e não vou morrer. Essa é a imagem do Brasil hoje. Um grupo terrorista assassino, que é o PT. O PT é um grupo terrorista assassino, não é um partido político. O nome Partido dos Trabalhadores, ele só é uma tática para poder... O PT tomou realmente o poder, assim como o próprio José Dirceu disse lá atrás, né? Nós vamos tomar o poder, o que é muito diferente de ganhar as eleições. Foi essa a frase do Zé Dirceu. Então tem aqui, ó, Benedita, ex-governadora, Lindbergh, Hugo Mota, ele, no aniversáriozinho dele, o Zé Dirceu, o Jacques Wagner, o outro lado que o assessor foi pego com dinheiro na cueca. Enfim, é uma quadrilha que tomou, né, minou todas as instituições no país. Há mais de 30 anos que eles vêm fazendo isso, né, ou seja, cooptando pela base, tomando a cultura, tomando o poder legislativo, minando o poder judiciário e tomando o poder realmente, que é o que eles fizeram e é o que a gente está vendo atualmente. Poder não continuar usando o nome de Partido Comunista. Foi uma reestruturação que o Partido Comunista fez na década de 80, usando o Lula e o Leonardo Boff. Para quem não sabe, quando o Dom Evaristo Arns levantou a mão do Lula e do Boff na igreja de São Damião, lá em São Paulo, ele levantou a mão deles e falou assim, isso aqui é a nova política brasileira. Levantou a mão de um frei e levantou a mão de um político do Partido Comunista que agora estava como, aspas, sindicalista, que é o Lula. Então, o Lula não é um político, ele é membro de uma organização criminosa, terrorista, que é o Foro de São Paulo. Ele não é só um membro, vou refazer aqui, porque eu estou equivocado ao dizer que ele é um membro. Ele é o líder, ele é o fundador, ele é o criador do Foro de São Paulo. Ele é o chefe. Ele é o chefe, né, do Foro de São Paulo. E o Dirceu reconhece isso, inclusive em entrevistas dadas à TV Cultura, dizendo que quando ele foi para o hotel de Marbella, lá no Chile, com a Bachelet, para criar o Foro de São Paulo. Então o Foro de São Paulo, que é a organização criminosa que comanda a América Latina, é hoje quem está no poder. Por isso que não dá para ficar tentando conversar com algumas pessoas que consideram Lula, Dirceu, PT, pessoas que vão deixar acontecer eleições no Brasil. É inadmissível. O erro do PT de deixar o Bolsonaro participar das eleições de 2018 porque eles não sabiam que o Bolsonaro seria capaz de ganhar, esse erro eles nunca mais vão deixar acontecer. Nunca. Eles nunca mais vão cometer o mesmo erro. Assim como eles assumiram, né, que deixaram lá atrás a Dilma cometer diversos erros, deixaram o Congresso impeachment a Dilma, etc. Eles não vão deixar isso acontecer novamente, né? O caso do Bolsonaro é um caso crítico para eles, né? É um caso de sobrevivência para a organização criminosa, né? A nossa sorte é que a gente tem agora aí no páreo um cara de peso contra quem eles não têm como lutar, que é o Trump, né? Então, a gente tem que contar com isso e se mobilizar enquanto nação, enquanto povo, para tirar essa quadrilha do poder, extirpar esses caras do poder. É difícil, é uma luta barra pesada, uma guerra gigantesca, mas a gente não pode sair do fronte. Mas, por pouco,
eles não tiveram de matar o Bolsonaro em 2022. Por pouco. É que bastou censurar a Jovem Pan, bastou censurar o Terça Livre, bastou censurar a Band, bastou censurar o SBT, bastou censurar vários jornalistas e colocar alguns, inclusive, com passaporte cancelado, como foi o caso do Fiuza e tantos outros. Bastaram essas ações e censurar todas as rádios também, né, no Brasil inteiro, que já foi o suficiente. Senão, do contrário, seria necessário matar. Assim é o Foro de São Paulo. Por isso mataram o Miguel Uribe. Quando não tem mais o que fazer, tem que matar. É assim que eles fazem. Isso aqui é muito barra pesada, né? O cara com 39 anos, essa questão do Miguel Uribe, não sei se vocês acompanharam, eu vou gravar vídeo sobre isso aqui no canal também. O cara com 39 anos foi lá um suposto militante, um suposto estudante, e mandou 3 tiros na cabeça do cara. O cara ficou mal no hospital, acho que 1 ou 2 meses, e veio a falecer, né? Por quê? O cara de direita, que eles viram que ia vencer as eleições e não tinham o que fazer, eles iam perder o status quo, né, deles, iam perder o poder, e foram lá e deram cabo da vida do cara, né? Deixou esposa e filha. É assim que essa galera age. Esses caras não têm amor à vida dos oponentes. Eles não consideram como oponentes políticos. Eles consideram como inimigos no fronte de uma guerra de sangue. A verdade é essa. Se tem alguma outra tática a ser utilizada sem a necessidade do assassinato, eles vão evitar o assassinato para poder usar outros subterfúgios. Mas quando não tem mais nada para fazer, tem que dar tiro na cabeça do cara, como fizeram com o Miguel Uribe, como estão fazendo com o Bolsonaro nesse exato momento. Olha quantas manifestações o Brasil está fazendo: buzinaço, carreata, motociata, tratoraço que teve em São Paulo, né? Graças ao Guilherme, lá em São Paulo. Então, assim, tudo está sendo feito com o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica dentro de casa. Se eles perceberem que isso não vai adiantar o Bolsonaro, eles vão matar o Bolsonaro. Eles vão assassinar Jair Messias Bolsonaro. Sem essa consciência, não dá para ficar debatendo política no Brasil. E aí quando as pessoas me perguntam, mas o que pode solucionar? Ué, simples. Pelo menos de 20 a 30 milhões de pessoas, são 215 milhões de pessoas no Brasil. Eu não tô nem falando da metade. É isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. O que a gente pode fazer? Você que está assistindo, a única coisa necessária que você precisa fazer é deixar um comentário aqui e compartilhar ao máximo. Segue o canal, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, compartilha ao máximo nos seus grupos de WhatsApp, no seu Telegram, enfim, manda adiante essa mensagem. A gente tem que alcançar o máximo de pessoas possível, a gente tem que alcançar o máximo de cabeças, de mente, para mudar a opinião de muita gente aí que ou está em cima do muro, ou está ainda acreditando nas balelas que o cachaceiro de 9 dedos conta, ou está realmente atônito, sem pensar em nada que a política possa afetar a vida dessas pessoas, quando na verdade, se você cruzar os braços e deixar a política de lado, você vai dominado por aqueles que vai ser dominado sempre por aqueles que se preocupam com a política, né? Então, não tem como ficar isento, não tem. É isso que a gente tem que fazer. Então, curte agora, compartilha esse vídeo, comenta aqui, isso é importantíssimo. Mas se 1/5, 1/6 do Brasil souber o que está acontecendo, aí sim a gente consegue mudar o Brasil. Em 2010, quando o Chuchu estava como... É dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou... Exagero da minha parte, não. O problema são criminosos. E sobre a pauta, diga. Não, é só para dar continuidade aqui no negócio do Barroso que eu estava falando. Quando eu disse que o Foro de São Paulo é uma organização criminosa, assassina e terrorista, não é exagero da minha parte, não. O problema é que o Brasil tem uma memória muito curta. É óbvio que o professor Olavo de Carvalho, é dele o mérito único, exclusivo, de ter colocado o foco na questão do Foro de São Paulo como uma organização criminosa e terrorista. Ele tentou, por todos os meios que se possa imaginar, no seu curso online de filosofia, nas suas análises jornalísticas de política que ele fazia gratuitamente no Throughout Speak. O professor Olavo gastou 3 décadas para tentar conscientizar o povo brasileiro disso. Em 2010, quando o Chuchu estava como... Não era o Chuchu, era o Mr. Burns. José Serra? E José Serra, isso. Quando o José Serra foi candidato em 2010, chegou a ele um dossiê completo
do que era o Foro de São Paulo, e ele foi discutir preço de ônibus no debate final com a Dilma, óbvio, né, não querendo vencer o debate, porque ninguém pode ser tão imbecil a ponto de querer debater preço de ônibus num debate presidencial para poder esclarecer algo para a população. E esse vídeo que nós vamos assistir agora é um vídeo que eu coloquei no meu perfil Alan LD Santos, que estava censurado no Brasil, e eu era o único que estava falando, mostrem esse vídeo nas eleições de 2022, ninguém queria ficar falando sobre isso. Hoje, graças a Deus, o pessoal mudou de mentalidade e o Carlos Bolsonaro voltou a publicar esse vídeo hoje no Instagram. Então vale a pena que vocês assistam esse vídeo e tirem as conclusões de se sou eu que estou exagerando. É importantíssimo isso que vai ser mostrado agora. Presta atenção, e como eu disse, cara, curte, comenta aqui, compartilha esse vídeo ao máximo. Mais pessoas têm que se conscientizar disso. O momento que a gente está vivendo no país é muito crítico, tá? Então passe essa mensagem adiante. Isso. O senhor também acredita que o PT tem ligação com as Farc? O PT? Claro que tem, isso é público notório. Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006 ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do brinde. Uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia no segundo turno apoiar o PT. Nós estamos honrados, presidente. Fake news, né? Que ele nunca apoiaria no segundo turno o PT. Ele disse, né? Alckmin disse que o PT queria voltar à cena do crime, né? E olha hoje quem é o Alckmin. É o suplente de primeira-dama, né? O cara que virou o vice-presidente do Lula, quem ele combatia, chamava de bandido, dizia que queria voltar à cena do crime e que era fake news, que ele jamais apoiaria o PT. Olha aí. Político, cara. Político é uma raça nojenta, imunda, e a política é isso, né? Então a gente tem que conscientizar a galera, tem que passar adiante essa mensagem. Passe esse vídeo adiante, compartilhe ao máximo, e o Bolsonaro corre sério risco. Feliz por ser o seu companheiro de trincheira na defesa da democracia. Lula! Lula! O Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. Ou seja, o Alckmin, que sabia que o Foro de São Paulo era uma organização criminosa e ligado às Farc, é o primeiro vídeo, né? O primeiro trechozinho do vídeo, ele fala isso. E a entrevista completa, que sou louco para conseguir, se alguém encontrar essa entrevista completa, foi pro UOL, tá? É a Mônica Bergamo. Eu vou repetir, a Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, que durante um tempo, agora não mais, foi merenda do Disseu. Como tá indo. Mas é verdade, todo mundo sabe disso. Não tenho nada com isso, não sei de nada. Essas coisas eu não... Isso aí eu não... Mas Mônica Bergamo, merenda do Disseu, ela está entrevistando o Alckmin, e o Alckmin falando abertamente, tá? É óbvio que o PT e o Lula são ligados às Farc e ao Foro de São Paulo. Ele menciona o Foro de São Paulo. Eu não tenho mais essa parte que fala do Foro de São Paulo. Tenho, né? Tá lá entre os tantos vídeos da minha conta censurada no Brasil, que é Alan LD Santos. Quem tem VPN consegue acessar. Mas eu vou tentar colocar esse vídeo urgentemente na minha conta Alan, conta 5, que é a conta que está visível no Brasil. Ele menciona isso abertamente. O Trump está falando nesse exato momento do Brasil, tá? Só para vocês saberem. Pois é, meus amigos. A coisa é muito séria e a gente tem que ter atenção com o que está acontecendo, ter atenção com o que tem sido feito contra a nação e passar essa mensagem adiante para que mais pessoas tomem ciência de que o que está prevalecendo no Brasil hoje é o império do crime, né? É a bandidolatria e é contra isso que a gente tem que lutar, tá? Eu fico por aqui, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Deixa seu comentário aqui, é muito importante, e compartilha. Eu volto daqui a pouco com mais conteúdo e vamos ficar de olho. Um abraço, tchau!